Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui com todo mundo aí de casa acompanhando mais um Pegada Animal, aqui na TV Votorantim, esse canal que é 10. Hoje, pessoal, vocês que têm em casa, presta bem atenção, hein? Calopsita, papagaio, tartaruga de qualquer tipo, jabuti, tigre d'água ou qualquer outra, e hamster, chinchilas, qualquer animalzinho um pouco mais diferente que a gente costuma ter fora cão e gato, pode começar a participar do programa Pegada Animal de hoje. O telefone é 3247-1010. Pode mandar suas principais dúvidas, porque hoje eu tenho um convidado muito especial. É o Dr. André, da Clínica Veterinária Iguatemi. Ele, com certeza, é da região o melhor veterinário desse tipo de espécie diferente que a gente possa ter, porque todo mundo leva nele, todo mundo confia muito nele, e por isso ele é meu convidado de hoje. Se você quer ter a honra de ter a presença dele aí em casa também, fica ligadinho no programa Pegada Animal. Quer participar do nosso sorteio, ganhar muitas coisas da Magnus, nosso parceiro aqui da Eros Distribuidora? Olha a mesa que eu tenho atrás de mim. Vou até sair aqui para vocês darem uma olhada, porque eu tenho muita coisa aqui atrás. Ó. Concorra a todos esses brindes, é só ligar aqui no 3247-1010. Fica ligadinho no programa que no final você pode levar tudo isso para o bichinho aí de casa. Muito bom, né? Então, vamos ficar ligadinho e participar sempre. Bom, já disse para você que quem tem pode começar participando aqui do nosso programa, porque hoje a gente tem o nosso mural, temos dois gatinhos lindos no mural, muito especiais. Você quer ver quem são as nossas carinhas de hoje? Vamos mostrar já? Eu quero que esse programa comece com eles. Olha esse mural. Vamos focar aqui? Gente, olha que duas coisinhas mais fofas. É o Chevy e a Nini. Eles são da Thalita e do Frank. Pessoal, eles moram na Alemanha. Olha que bacana. As nossas carinhas do mural do Pegada Animal hoje são alemães. Isso mesmo, gente. Eles estão assistindo o programa pela internet. E eles foram adotados também de uma ONG de lá. Eles sofreram maus tratos. Aí, o Frank e a Thalita tocou o coração, né? Essas duas coisinhas lindas, tocou o coração dos dois para serem adotados e hoje moram felizes lá na Alemanha. Você quer você quer dar o mesmo exemplo que os dois? Gente, é só adotar. Tem tantos animaizinhos precisando de casa, precisando do seu carinho. Liga aqui que a gente te ajuda, tá? 3247-1010. Bom, vamos começar o programa Pegada Animal de hoje, já como nosso convidado, o Dr. André. Vou sentar aqui para falar um pouquinho com ele, pessoal. Boa tarde, doutor André, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fernanda. Muito obrigada por estar aqui com a gente, para esclarecer todas as dúvidas do nosso pessoal de casa. Prazer é nosso. Bom, qual é a principal dúvida que a gente tem? Eu quero começar contando uma historinha que a gente, infelizmente, participa e tem esse tipo de conhecimento, que é um animalzinho que muita gente tem em casa. É um papagaio. Pessoal, esse papagaio foi a Ana Paula que pegou. Ela me conta essa história até um pouco por cima, mas eu queria entender um pouquinho por quê. Esse papagaio veio muito filhotinho, e ele já veio com uma coluna fraturada, doutor. Ele foi se desenvolvendo, mas ele não crescia. E logo depois ele morreu. Eu já queria começar perguntando, quando a pessoa pega um animalzinho desse, às vezes não sabe de onde vem, se é legal, se está tudo em ordem, a primeira coisa que a gente deve fazer é levar numa clínica veterinária, certo? Certo, Fernanda. Sempre que a gente vai adquirir um bichinho, né, o cão e o gato está todo mundo acostumado já, porque é um animal domesticado há muitos e muitos anos, todo mundo já está acostumado com todo o manejo, alimentação, criação, os cuidados básicos. Os outros animais, aves, pequenos mamíferos e os répteis, as pessoas não têm muita noção nem do que comem, né? Então a gente fala, sempre que vai adquirir um animal, procurar um veterinário, de preferência um veterinário especializado, que ele vai passar toda a orientação para você. Desde a parte de alimentação, nutrição, até os cuidados básicos, higiene, se pode ou não pode dar banho, como deve ser feita a higienização tanto do recinto que o animal vive, a gaiola, o terrário, e até mesmo do próprio animal. Tá? Então é muito importante a busca da informação. Tá? Eu costumo dizer sempre aqui, doutor, que o pessoal de casa, eles têm esses animais, eles compram, eles ganham, porque é um sonho ter um papagaio, é um sonho ter um bichinho diferente. Mas a falta de informação é o principal erro.
Todos os erros normalmente são baseados na falta de informação. Claro que os acidentes acontecem, né? Mas a maioria dos problemas que a gente vê em animais silvestres, em cativeiro aqui, é em relação à falta de informação, seja nutricional, seja ambiental. Então as pessoas precisam ir em busca de informação. E normalmente o profissional melhor ou mais habilitado para isso é o médico veterinário, que vai passar não só as informações a respeito de manejo, mas também as informações a respeito de saúde. Principalmente porque alguns animais podem transmitir algumas doenças para os seres humanos. E as pessoas têm que estar cientes do risco que tem cada animalzinho de transmissão das zoonoses, que são as doenças transmitidas do animal para o homem e vice-versa também. Certo, queria chegar aí mesmo. E, doutor, uma outra história. Gente, eu queria que vocês entendessem um pouquinho em casa, porque hoje o nosso tema é esse. Se você tem um bichinho desse em casa, fique ligado, mande suas dúvidas também, que a gente quer te ajudar. A gente não quer que aconteça nenhum erro, não quer que aconteça nenhum acidente com esse animalzinho, para ele poder viver bem. Já que ele está fora do ambiente natural, já que ele está na tua casa, vamos tentar fazer a sua casa com mais conforto para esse animalzinho. Doutor André, uma calopsita, por exemplo. Também fiquei sabendo de um caso, esses tempos atrás, que uma mulher, ela tinha uma calopsita em casa, precisava cortar a asinha desse bichinho. Ficou sabendo de uma vizinha, de uma amiga que sabia, levou lá. Consequência, ela cortou a asinha desse animal, esse animalzinho sangrou muito, muito e quase morreu. Levou no veterinário, ficou muito descalcificado, pelo que a gente entendeu. E esse animalzinho realmente quase morreu, não morreu por milagre. Todos esses animaizinhos de asa, calopsita, papagaio, precisam cortar a asa. O que a gente deve fazer quando tem em casa? Levando no veterinário primeiro, quais são as dicas, doutor, que você já fala para o seu cliente? É o seguinte, se o animal vai ficar solto em casa, sempre existe o risco do animal querer voar. Se vai ficar sempre no viveiro, o ideal é que o animal fique livre no viveiro para que ele pratique exercícios, voe e tenha uma boa saúde. Porque nossa vida cotidiana, essa rotina, também deixa os animais reclusos. Essa reclusão leva ao sedentarismo e o animal termina engordando, desenvolvendo problemas metabólicos e nutricionais. Então, se for possível manter um animal num local amplo, um viveiro, por exemplo, em que ele possa voar, a chance desses problemas metabólicos e nutricionais acontecerem é menor. Agora, se a pessoa quer manter o animal solto, tá, tem que cortar a asa. Tá? E veja bem, não é cortar a asa, é cortar as penas da asa. Tá? Existe uma técnica, que é uma cirurgia, que nós fazíamos há alguns anos. Essa técnica de amputação, entre aspas, da asa, que é retirada de um pedacinho da asa para evitar o voo, ela está proibida. Tá? É considerada uma mutilação, da mesma forma que está proibida, ou está proibido o corte de cauda dos cães e orelha dos cães, também está proibido o corte das asas das aves. Então o que nós fazemos é o corte das penas. As penas elas podem ser cortadas, por quê? A pena é igual cabelo, igual pelo, ela cresce de novo. E não tem dor, né, doutor? É um tecido morto, mas aí vem o detalhe. Por que sangrou muito provavelmente a asa ou a pena dessa ave? A pena, durante o desenvolvimento dela, ela precisa receber nutrientes através do sangue. Então as penas em crescimento, elas apresentam ainda, né, irrigação sanguínea, consequentemente também um nervinho, tá, que vai levar todos os nutrientes para ela crescer. Depois que encerra o desenvolvimento da pena, ele perde nutriente. Quer dizer, ele perde aquele vasinho sanguíneo que leva toda a nutrição para a pena. Aí já é considerado um tecido morto. Essa pena eu posso cortar, que não vai doer e não vai sangrar. Agora, se eu, por engano, cortar uma pena, sem querer, né, que tem irrigação, aquele canudinho, né, que o pessoal chama de canhãozinho, né, ou cartucho, ele vai sangrar até que ele seja extraído. Você pode colocar pozinho, hemostático, coagulação, etc. Nada vai resolver. Enquanto você não extrair aquele pozinho, você não vai aquele canudinho, você não vai conseguir resolver o problema. Então, por isso que a gente recomenda, vai cortar a asa, as penas da asa, é sempre importante procurar um profissional habilitado. Tem muitos biólogos que fazem isso, muitos criadores experientes que fazem muito bem, tá? Mas sempre procurar uma pessoa habilitada, né, ou médico veterinário especializado para fazer o corte. Se por acaso essa pessoa cortar, por engano, essa pena com irrigação sanguínea, ela vai saber muito bem o que fazer.
certo? Certo, certo. E, doutor, é muito interessante a gente falar isso pro pessoal de casa, porque é um erro o pessoal cortar em casa, não podemos jamais. Nem que uma pessoa fale, eu sei, eu aprendi, porque, na verdade, quando a pessoa, muitas vezes acontece isso, né, doutor, você deve perceber isso na sua clínica. A pessoa leva uma vez no veterinário, corta a asa uma vez e acha que aprendeu. Então vai tentar fazer igual em casa. É aí que a maioria dos acidentes acontecem e que acaba ficando tudo muito ruim. Então, gente, jamais, não cortem asa em casa, não façam nenhum tipo de coisa errada para o seu animalzinho não sofrer. O que o doutor André começou a dizer para a gente da alimentação, que também é um erro, falando das aves, doutor, papagaios e calopsitas, o que a pessoa deve fazer principalmente em casa? Eu acho assim, eu sempre digo imitar o ambiente natural desse animal, da frutinha, tudo. Mas qual é o principal e é o básico que a gente pode ensinar para o pessoal de casa? Olha, hoje em dia a gente ainda tem muito problema nutricional. Há 10, 12, 15 anos atrás nós tínhamos muito mais. Por quê? Agora nós temos muitas rações de ótima qualidade. Não vamos confundir ração com mistura de semente. As pessoas vão na clínica e falam que você dá alimento? Dou ração. Qual ração? Aquela que vem milho, girassol, amendoim. Isso não é ração, gente. Isso é mistura de semente. E as sementes, em sua maioria, têm muita gordura, né? Um baixo índice de vitaminas, um baixo índice de sais minerais. Então isso vai levar o animal a gente considerar que tem uma falsa sensação de saúde. Aquele papagaio que come girassol, aquele papagaio bonitão, gordão, que no primeiro resfriadinho que tiver, pode até morrer. Por quê? Porque ele tem imunidade muito baixa, a alimentação dele está incorreta. E nós precisamos de um monte de sais minerais, de vitaminas, aminoácidos, para que a gente tenha uma defesa satisfatória, uma defesa imunológica satisfatória. Isso não acontece com essas aves. Então o pessoal da calopsita é o painço, né? A aveia, muitas vezes o girassol. Só. Esse animal é muito suscetível a pegar qualquer doença. O papagaio vem só com girassol, às vezes com amendoim, ou com milho, muitas vezes um arroz com casca. Também é uma nutrição deficitária. Então a pessoa tem que procurar essa informação, como nós dissemos no início do programa, com um profissional habilitado, para que ela dê a alimentação adequada. Hoje, o que nós consideramos ideal é da ração. A ração é um alimento industrializado, tá? Que contém todos os nutrientes que o animal precisa. Comendo a ração, a gente pode ficar tranquilo quanto à parte nutricional. Seria a ração e água. Mas por que tranquilo quanto à parte nutricional? O que vem a ser ponto negativo? O ponto negativo é que o animal fica geralmente numa gaiola ou solto em casa, o pessoal trabalha o dia todo e fica aquele marasmo, aquela monotonia. Então o bicho vai, toma a aguinha dele, come a raçãozinha e faz o que depois do dia? Dorme. Monotonia. E aí vem os problemas psicológicos, que cada dia que passa estão mais comuns. Então o que nós recomendamos? Acho que daqui a pouco você vai falar sobre isso, que você tem aqui um monte de itens para mostrar. A gente recomenda o que a gente chama de enriquecimento ambiental. O que é o enriquecimento ambiental? O enriquecimento ambiental é a gente procurar deixar o ambiente em que o animal vive, não só a ave, mas qualquer outro animal silvestre, o mais próximo possível do ambiente natural dele. Então, uma calopsita, né, que come a sementinha, que o pessoal dá erroneamente, que vai comer a ração, tem que procurar colocar uns galhos, uns puleirinhos. Aqui você está mostrando, né, umas argolas plásticas, tá? Que muitos adoram, principalmente eles ficam muito atraídos pelas cores, né? Eles gostam de brincar com esses pingentinhos, essas rodelas de arame que não machucam, né? Então, esses brinquedinhos fazem parte do enriquecimento ambiental, né? Vou aproveitar e falar um pouco mais dos brinquedos, já que você está mostrando todos eles aqui, e já volto para falar da nutrição, né? Aqui outro brinquedo totalmente seguro, inócuo, não tem nenhuma ponta de arame, ele é totalmente maleável, o bichinho vai roer à vontade, isso aqui não vai criar arestas para que o animal se machuque. Então é um brinquedo bastante saudável, bastante colorido, que chama bastante atenção da maioria das aves. Esse aqui pode ser utilizado tanto para papagaios quanto para calopsitas. Você está mostrando um outro aqui bem bacana também, que é um puleiro todo ornamentado, né? Eles adoram essas cordinhas também, esse barbantinho, né? Eles ficam desfiando todinho, dificilmente dá acidente. Claro que às vezes acontece de engolir um pedacinho, mas raramente acontece algum problema. Tá? As cores atraem bastante, eles destroem tudo isso, e quando destrói a madeira, raramente o animal ingere, eles são muito espertos, têm uma sensibilidade, uma destreza na língua impressionante, então dificilmente ele vai engolir isso aqui. Tá? É outro brinquedo bacana. E aqui acho que é um dos mais interessantes, que pelo que eu estava lendo aqui antes do programa, né?
é um produto totalmente ecológico, feito com material, né, que seria jogado fora, então acho que essa é a parte bacana do negócio, mas ele é tão interativo quanto os outros, né? O animal vai aproveitar todas essas casquinhas, né, do graveto, do tronquinho, para destruir, né? E também totalmente inócuo, não vai ter nenhum tipo de resina ou verniz ou qualquer produto que vá fazer mal para o animal, tá bom? E esse aqui, doutor, esse é um puleiro com lixa. Ó, esse puleiro é muito bacana, porque muitas pessoas terminam carregando os papagaios, araras, até calopsitas no ombro, no braço. E eu tenho um monte de cliente que vai lá com o braço todo machucado. E tem algumas pessoas que são pessoas de idade, que não têm a pele mais fina, mais sensível, não podem se machucar dessa forma. Algumas pessoas até com alguma doença que deixa o sistema imunológico comprometido, qualquer lesãozinha dá infecção, alguns diabéticos. Então isso dificulta muito a manutenção das aves. As pessoas deixam de ter as aves por conta disso. Então a gente recomenda o corte de unhas, tá? O corte de unhas, da mesma forma que o corte de asas, o corte de penas das asas, ele tem que ser feito pelo profissional habilitado, né? Agora, tem esses puleiros que, para muitas aves, funcionam muito bem e evita, né, a manipulação e, às vezes, até o estresse de ficar cortando as unhas. Tá? É importante que nesse puleiro a gente verifique o quê? Onde o animal... Segura para mim, Fernanda, só para mostrar melhor. Onde o animal apoia a planta, a palma do pé, tem que ser totalmente liso, não pode ter a lixa, senão ele vai causar uma lesão plantar, que a gente chama, uma lesão na planta do pé. Tá? Ele vai encostar a unha aqui, e ao encostar no puleiro, ele vai desgastar a unha nessa lixinha, que tem que ser uma lixa com um grão bem fininho, para também não causar uma lesão mais séria. Certo. Tem muitos que a gente encontra por aí para vender, que tem a lixa em toda a circunferência, e isso vai causar lesão. Então evitem usar esse tipo de puleiro. Só o puleiro que tem a lixa na parte inferior dele, tá bom? Mas é muito bacana isso aqui para o animal desgastar a unha e não machucar o braço das pessoas, o ombro das pessoas quando elas estão carregando. Certo, certo. Pessoal, olhem as dicas, né? Que coisa boa, que coisa interessante. Porque a gente precisa mesmo aprender que cada vez mais esses animais, como eles estão vivendo no nosso meio, eles estão sempre com a gente precisa tratar muito bem. Então, calopsita e papagaio, que são os principais, tem os agapornis, os canarinhos, que também precisam dos mesmos cuidados, né? Um brinquedinho na gaiola, a mesma orientação. Mas a minha dica aqui mesmo é levar sempre ao médico veterinário especializado nesses animaizinhos. Um próximo animal, doutor, que me chamou muita atenção essa semana, até eu estava conversando com o doutor ontem, pessoal, e falei, poxa, a chinchila de uma amiga, é a Valéria, Val, um beijão para você. A chinchila dela faleceu essa semana, ela morreu, a chinchila, de calor. E eu comentei com o doutor André ontem, ele falou, poxa, infelizmente é comum. Doutor, qual é o erro que faz com que as pessoas cometem, que faz as chinchilas morrer de calor mesmo? Ou é porque ela realmente não é aqui do nosso lugar, do nosso país, por isso elas sofrem tanto com esse calorão que está fazendo? Pois é, Fernanda, é o que eu estava falando para vocês no começo do programa, é a falta de informação, né? A chinchila, né, é um animal que hoje no cativeiro é bastante comum, né, tanto nas casas como em alguns zoológicos. Mas a chinchila, né, selvagem, ela é proveniente, está uma foto dela aí na tela, ela é um animal proveniente da Cordilheira dos Andes, né? Então são nossos países, os países vizinhos, nossos vizinhos aqui, né, desde a Colômbia até o sul do Chile, o sul da Argentina, eles vivem nas cordilheiras. São regiões bastante secas, né? São regiões bastante frias, e nunca o animal, por viver em altitude, nunca ele vai ter esse calorão aqui da região de Votorantim e Sorocaba. Então a falta de informação faz as pessoas deixarem o animal num lugar um pouco mais fresquinho da casa. Esse fresquinho, se você for ver, vai estar por volta de 28, 30 graus, que é uma temperatura que no ambiente natural dessa espécie ela nunca vai encontrar. Tá? Então a falta de informação, infelizmente, levou esse bichinho ao óbito. Tá? Então o animal que é de clima frio, ele tem que ficar em verão e inverno em clima frio, clima temperado. Então, se você tem um chinchila, você vai ter que providenciar, no mínimo, um ventilador de noite para os dias quentes, no mínimo. No mínimo, né? Fora muitas vezes, né, os puder. grandes criadores, os criadores profissionais que criam para reproduzir, às vezes para até venda de peles que existe, eles criam os animais em salas com ares condicionados. Se você não mantiver em ar condicionado, a no máximo 25 graus, no máximo, você não vai ter sucesso, você vai ter perda. Então é comum as pessoas nos procurarem agora essa época do ano, porque deixou o animal no lugar que ela achava que estava fresquinho, estava batendo 28, 30 graus, o bicho lá chega em choque, tá, por hipertermia. Algumas vezes a gente consegue reverter, outras vezes não. Às vezes o quadro está tão avançado,
né, que já ocorreu até já uma morte cerebral, o animal chega lá só com batimento cardíaco, né, a respiração super baixa, né, com um choque, e não tem muito o que ser feito. Tá? Infelizmente isso acontece bastante. Então a recomendação que eu dou para quem tem chinchila, ventilador 24 horas por dia em cima da gaiola, tá? E, se possível, ar-condicionado ligado. Olha, gente, que dó, né? Você imagina esse bichinho sofrer assim tanto de calor mesmo, morrer, com morte cerebral, que o doutor acabou de falar pra gente. Olha o sofrimento que o ser humano, às vezes, por falta de informação, simplesmente faz esse animalzinho passar. Então, se você tem uma chinchila, porquinho da Índia, doutor, é a mesma coisa ou já é de um lugar diferente, Não. né? O porquinho da Índia, ele também é proveniente da região dos Andes, né? Um porquinho da Índia está domesticado há muitos e muitos anos, e também é proveniente da mesma região da chinchila, só que numa altitude um pouquinho menor. Então é um animal um pouco mais resistente, mas também é um animal de clima frio. Aqui no Brasil nós temos duas espécies parecidas, que é o mocó e o preá, né, que tem até aqui na nossa região mesmo em vida livre, animal brasileiro. Então ele tem a mesma característica, só um animal muito mais resistente, porque é um animal já adaptado ao ambiente brasileiro. O porquinho da Índia, como eu acabei de falar da região dos Andes, também sofre essa dificuldade do chinchila. Claro que em menor grau, mais resistente, mas também sofre essa dificuldade. Então, o porquinho da Índia é mais resistente, mas também tem que ter um ventilador por perto. Certo. Pessoal, vocês estão entendendo aí a gravidade mesmo de quem tem um animalzinho desse, o cuidado que tem que tomar? Vocês precisam estar entendendo isso direitinho, porque a gente está aqui para esclarecer tudo isso para vocês, viu? Doutor, um outro caso é o sagui. Eu estou com som? Acho que meu som está um pouco baixo, mas, bom, desculpa em caso vocês tiverem algum problema. O sagui. Eu tenho também uma outra amiga que ela adquiriu um saguizinho, uma saguizinha fêmea. E o rapaz disse para ela que ela precisava dar danoninhos e algumas alimentações assim. Na verdade, ela deu tudo certinho, fez a alimentação perfeita, mas ela não tomava sol. Ela ficava numa área da casa dela, sem tomar sol, protegidinha, segundo ela, achando que estava tudo bem com esse animal. Esse animal foi se debilitando, foi ficando até atrofiado e foi ficando no cantinho ali da gaiola dela sem se levantar mais. Ela não pulava, não se levantava mais. O erro foi mesmo pelo sol, também pela falta de orientação, de informação? Também. Pode ter sido pelo sol também, que é muito importante, eu já vou explicar, mas também pode ter sido causado pela nutrição. Tá? Se você perguntar para todo mundo na rua, o que come um macaco? O que o pessoal vai falar? Banana. Né? A banana é um excelente alimento, né? Muito completo, mas não tem as quantidades de cálcio suficientes para manter bem o animal. E é comum a gente pegar na clínica esses casos, como você acabou de relatar, né? Do macaco, ou seja, qualquer espécie, mas principalmente o sagui é o que mais aparece para a gente, né? A gente pega um saguizinho que está comendo maçã e banana, só. Né? Por mais que a pessoa dê, às vezes, um danoninho, que é um alimento, né, derivado do leite, rico em cálcio, muitas vezes ainda não supre toda a necessidade. Então é muito importante procurar um veterinário para que ela saiba toda a alimentação que ela precisa receber. E a questão do sol, qual que é a questão do sol? Além do cálcio, que tem que ser oferecido em grande quantidade, qual que é a importância do sol? Quem é mãe geralmente sabe isso. A criança tem que tomar sol. Por quê? A nossa pele ela é capaz de sintetizar a vitamina D. Então a gente tem o raio solar, né, o raio ultravioleta, ele incide sobre a nossa pele e a pele começa a produzir a vitamina D. A vitamina D ela que é responsável por fazer com que o cálcio fique inserido, fique preso no osso. Tá? Se você come cálcio em grandes quantidades e você está com uma dieta pobre em vitamina D, ou você não recebe a luz solar ou o banho de sol, você vai ter a descalcificação óssea, porque o cálcio ele não vai conseguir ficar inserido no osso, ele não vai ficar com esse tônus que o osso precisa. Então, tem que comer alimento rico em cálcio, mas tem que também tomar os seus banhos de sol. Ah, entendo. É porque, olha, realmente ela dava tudo certinho, fazia toda a alimentação e ainda assim teve esse problema, né? Uma outra coisa comum dos saguis, doutor, é a agressividade. Às vezes eles vêm mansinhos, você que tem um em casa ou que sabe como é, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Ele vem mansinho, às vezes, para a gente, vem na mão, a gente consegue pegar, consegue fazer um carinho, mas ele cria uma certa idade e ele começa a ficar muito agressivo. Qual o motivo, doutor André? A gente não pode esquecer que, querendo ou não, o sagui é um animal selvagem.
Ele é silvestre, né, da fauna brasileira, mas ele é selvagem. Então não é um animal de fácil domesticação. Então por isso que a gente fala, toda vez que você vai adquirir um animal, procura informação. Então hoje em dia você vê em algumas lojas aí, o pessoal vendendo coati. É um animal super agressivo, tem um canino gigantesco. A hora que tiver uma mordida, vai ser um grave acidente. O sagui é uma mordidinha pequena, não vai machucar ninguém. Mas ele também é um transmissor de doença, é um animal que pode ter essa agressividade que você está relatando. Por quê? Primeiro, pelo próprio instinto dele. Tá? Segundo, isso é mais comum em machos. Né? Os machos, eles são territorialistas. Então eles vão, depois de uma certa idade, produzir testosterona, vão ficar adultos e vão começar a dominar o território dele. Então essa agressividade é para defender o viveiro, é para defender a gaiola, é para defender o alimento. Então ele fica mesmo agressivo. E tem, às vezes eu vou fazer um atendimento em domicílio, chego na casa das pessoas, só que chega perto do viveiro e faz o xizinho para fora da gaiola, para mostrar, isso aqui é meu. Né? Às vezes ele urina na gente. Por quê? Para mostrar que o território é dele. Ele não quer ser tocado, ele não quer ser contido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai adquirir o animal. O sagui é um animal selvagem. É um dos animais mais recomendados para se ter em casa? Não é. A gente atende? Atende, para o bem do próprio animal. Mas as pessoas precisam se informar de que é um animal silvestre, um animal com instinto selvagem, que pode agredir uma pessoa. Conheço muitas pessoas, muitos clientes que têm saguis super dóceis. Mas conheço muitos também que já tiveram um monte de mordidas, acidentes e agressividade em casa que não é legal. Se tem um bichinho para ser agressivo, não faz sentido. Também não é por ter o animalzinho só para ter ali na gaiola, né, doutor? Tem uma beleza ali que você não pode chegar perto, não pode fazer nada. Além de tudo isso, fazer o animalzinho sofrer. Porque ele fica estressado ali na gaiola, o machinho mesmo, como o doutor André disse para vocês, ele fica agressivo porque ele quer marcar o território dele, ele quer produzir, né? Ele quer procriar e seguir o instinto real da vida dele. E você engaiolando esse animal, tendo ali por simples, posso dizer o quê, né? Egoísmo desse Prazer ser humano, prazer de ter um animal perto da gente, né? Que a gente... tem muitos estudos dizendo que a gente quer ter animal perto da gente porque a gente se lembra da época que nós éramos homens das cavernas, que os animais ficavam próximos da gente. Então a gente quer ter a natureza próxima da gente. Então hoje está a selva de pedra aí, que a gente vive, mas a gente quer ter uma planta do nosso lado, um animal do nosso lado. E certos animais, infelizmente, é para ver só no vídeo do National Geographic, ou então é só para ver no zoológico, porque perto da gente não dá para ter. Gente, poxa, vamos seguir as orientações, porque o doutor André, realmente, como eu disse, olha, doutor, não é por nada, não, pessoal, que eu estou falando isso, mas realmente, vocês estão entendendo pelas palavras do doutor André, que ele realmente sabe muito bem o que faz, e faz de olhos fechados, porque a profissão ele faz com muito amor. Então, eu quero começar aqui, o doutor ainda não vai embora, eu ainda tenho mais dúvidas e mais perguntas, mas eu quero, doutor, que você deixe o telefone para o pessoal de casa, porque a gente tem muitos telespectadores que têm esses animaizinhos. Calopsita, a gente recebe muitas ligações, papagaio mesmo, tartaruga, e o doutor André atende todos esses animais com toda a seriedade. E o que você precisa saber de verdade, viu? Essas informações reais mesmo, que só um profissional como ele pode passar. Vamos deixar o telefone, doutor André? Vamos sim. A nossa clínica fica no Jardim Iguatemi, né, que é próximo agora do Parque das Águas, que está bem famoso por ali. Para quem não conhece, também é próximo da prefeitura. Né? A clínica veterinária chama Clínica Veterinária Iguatemi, fica na rua Araraquara, número 149. Nosso telefone é o 3228-4260. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 9 às 14. E lembrando que também com atendimento em domicílio, né, doutor? Sim, nós também fazemos atendimento em domicílio, sempre com hora marcada, tá? Sempre com agendamento prévio, que às vezes a pessoa liga, André, meu cachorro está passando mal agora, dá para vir agora? Às vezes eu estou atendendo já meia dúzia que está esperando, então fica difícil na hora que a pessoa liga. Mas ligando e agendando com antecedência, a gente consegue fazer o atendimento domiciliar também. Certo. E também, a gente realmente, meia dúzia esperando é pouco, viu? Porque quando eu vou lá, olha, tem uma fila gigantesca. Então, se você quer mesmo ser atendido pelo doutor André, liga com antecedência, vê direitinho se está tudo bem com o seu animalzinho. Lembrando que não são só silvestres, exóticos, mas também os domésticos, cães e gatos, né? Que a gente sempre tem em casa. Eu quero falar alguns nomes de todo mundo que está ligando. Muito obrigada pela participação. A gente vai chamar um intervalo rapidinho, mas eu quero falar seus nomes primeiro. Audilês Honório dos Santos, da Vila Nova, tem gatinho e cachorro, vai participar do nosso sorteio, viu, Audilei? O Danilo Paulo, do Jardim Fortaleza, também tem um cachorro e um gatinho. A Elizabeth Gomes, da Vila Nova, tem um cão e uma calopsita. Olha só, a Elizabeth vai entrar no sorteio das calopsitas hoje, viu? O Antônio Jimenez, do Mirante dos OVNIs, tem 13 cães e 2 gatinhos.
Temos a Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, que tem 2 passarinhos e 2 cachorras. Temos também o Osvaldo e a Moca, acho que é isso, da Vila Nova, também tem um cachorrinho. Temos também a Gabriele Sampaio, da Chave. A Cida Turina, da Vila Nova, que tem uma gata, 3 gatinhos e um cachorro. Cida 3, o que aconteceu com a outra gatinha? Algum problema? Poxa, liga pra gente, eram 4, né? Matheus Sampaio, da Chave, que tem 6 gatos. Um abraço para a Thaís e para a Fernanda. Obrigada, Matheus. Um abraço para você também, viu? A Rogéria Andrade, da Chave, também. E a Luana. A Rogéria Messias, da Chave, que tem o Nino, que é um cãozinho. A Kátia Marques, da Chave também, que tem um cachorro e uma calopsita. Olha quantas calopsitas, doutor. Você vê, a gente tem, hoje em dia tem bastante pessoal de casa que tem muitos desses animais. Se der tempo de fazer um relato, né? Eu estou com a clínica há 12 anos, né, desde o ano 2000 aqui em Sorocaba, e até 2002, um dos bichos que a gente mais atendia depois do cão era o papagaio. Em 2002, né, veio esse boom de calopsitas, né? Ao mesmo tempo as pessoas começaram a criar uma consciência de que pegar animais traficados, como o papagaio, não era legal, era um crime ambiental, é um crime ambiental. As pessoas começaram a ter consciência disso, né, e a gente começou a ter um aumento assim, significante do número de calopsitas. Então hoje, depois do cão, o animal que a gente mais atende é a calopsita. Ganhou do papagaio já. Olha Graças só. a Deus, assim, pensando, nada contra os papagaios, nós adoramos papagaios, mas a gente gosta que os animais venham de criadouros do IBAMA, né, de criadouros legalizados, animais que venham com mais saúde, sem qualquer tipo de agressão ou crime à natureza, porque infelizmente as pessoas que traficam por aí, elas estão cometendo um crime muito grave que não tem nem ideia do tamanho, né? Então é importante que as pessoas criando os animais em casa, as calopsitas, que é um animal domesticado há muitos anos, vai ser muito mais saudável, vai ter um animal com muito mais saúde, com muito mais tempo, né? Então achei bacana esse crescimento do número de calopsitas nos últimos anos. Isso, a gente tinha ideia desse crescimento, mas eu já não tinha relatos de que era desde 2002 que veio crescendo. Mas é isso mesmo que o doutor falou, graças a Deus, porque, gente, quem pega um animalzinho, tanto quem recebe quanto quem faz o contrabando dos papagaios é crime, né? Você também que compra um animalzinho ilegal, você também está cometendo um crime, assim como as cobras, as tartarugas e todos esses animais que não podem ser comercializados, né? A calopsita é legal, você comprando de um criador ou uma loja ali que tem a responsabilidade de vender certinho, você está fazendo um bem para o ambiente, não está tirando um papagaio da sua vida livre e cometendo um crime de verdade, viu? Temos mais uns nominhos aqui, ó, é a Bianca de Oliveira, da Chave. Temos também o Marcos Henrique Rodrigues dos Santos, que tem 2 gatinhos e um cachorrinho. Ele é do Parque São Pedro. E temos também a Vitória Helena, do Jardim Serrano, que tem uma cachorrinha. Gente, muito obrigada, tá todo mundo participando do nosso sorteio. Tiver mais alguma dúvida, liga aqui no 3247-1010. A gente vai para o intervalo e volta já já. O Pet Amigo é uma clínica médica veterinária com sala de fluidoterapia, sala de infecto-contagiosas, consultório do cão e do gato e serviço especializado de acupuntura veterinária. O Pet Amigo tem Pet Store. O Pet Amigo tem Estética Pet, spa do cão e spa do gato, banhos em ofurô. E se você não pode trazer seu animalzinho, o Pet Amigo oferece o serviço de transfer com o Pet Car. A mamãe trouxe a Magnus do Bob. Linha Magnus com zíper exclusivo que mantém o alimento fresquinho. Muito mais praticidade para você. Magnus, seu amigo merece este prêmio. O Pet Amigo é uma clínica médica veterinária com sala de fluidoterapia, sala de infecto-contagiosas, consultório do cão e do gato e serviço especializado de acupuntura veterinária. O Pet Amigo tem Pet Store. O Pet Amigo tem Estética Pet, spa do cão e spa do gato,
banhos em ofurô. E se você não pode trazer seu animalzinho, o Pet Amigo oferece o serviço de transfer com o Pet Car. Prontinho, já estamos de volta. Gente, está muito interessante hoje o programa, porque a gente sabe que a gente recebe várias ligações de papagaio, periquito, calopsita e tudo mais, mas hoje acho que está especial. Você está ligadinho, porque as dicas realmente são boas, né? A gente vai ensinar um pouquinho mais agora para vocês sobre a alimentação. O doutor André está me dizendo aqui que é muito importante você, de casa, fazer com que o alimento desse animal fique cada vez mais interessante. Por quê? Eu ia perguntar isso mesmo, doutor, porque muitos papagaios... Eu tive um papagaio por 22 anos. E, infelizmente, acho que vocês lembram, eu falei aqui no ar para vocês, faz alguns meses só, doutor, ele vivia solto, né, nos puleirinhos dele. Ele voou no chão, como era de costume. Às vezes ele andava no chão, subia na gradinha da horta, ficava ali no jardim. Eu acho que um dia ele tomou um susto, porque os meus cachorros acho que latiram, já eram acostumados. Mas eu tentei socorrer de todas as maneiras e ele morreu. Eu cheguei até o veterinário, que é um veterinário aqui pertinho de casa, e ele falou que realmente foi do coração. Ele não tinha ferimento nenhum, não tinha nada, e morreu do coração. Ele falou que até pode ser pela alimentação. Porque eu tentava, gente, de todas as maneiras fazer com que ele comesse as raçõezinhas, mas ele não tinha atração nenhuma por elas e deixava sempre de lado. Como a gente tem que proceder, doutor André? Principalmente em relação aos papagaios, a gente fala de diversidade de alimentos, né? Porque muitas vezes fala, eu coloco banana, maçã, ele não come. Gente, fruta não é só banana e maçã, tem muita variedade para a gente oferecer, né? E tem um monte de coisas que as pessoas têm vontade de dar e têm medo, não sabendo se pode ou não. Então, às vezes, eu começo a fazer orientação nutricional, a pessoa, nossa, pode pimenta? Nossa, pode alho? Então, é interessante saber quais itens você pode dar e os que não podem. Porque tem alguns alimentos, por exemplo, que são tóxicos para as aves. Por exemplo, cebola é tóxica para as aves. Abacate é tóxico para as aves. Olha, gente, Chocolate olha a informação. Também. Então, tem um monte de alimentos que a gente tem na nossa casa que a gente pode dar e tem medo. E tem outros que a gente tem vontade de dar, achando que é bom dar e intoxica o animal. Tá? Doutor, aquele famoso que o pessoal ensina, até o papagaio falar, louro quer café. Louro quer café. O café é o grande problema também. Embora eu conheça muita gente que dê café para o animal está ótimo, está saudável, né? A gente tem vários casos também de animal que fica intoxicado pelo café. Como todos sabem, o café tem cafeína, né? E o papagaio, para vocês terem ideia, ele pesa, em média, 350, 400 gramas. Isso no que a gente fala papagaio verdadeiro, né? Então, um papagaio com 400 gramas tomar uma xícara de café, né, faz o cálculo. É como se uma pessoa tomasse um barril. É um absurdo. Então, a cafeína vai para as alturas. Tá? O bicho vai ficar ligadão, né? O bicho vai ficar estressado, o bicho vai ficar neurótico e muitas vezes agressivo. Então, o café, se for dar, eu prefiro que nem dê, mas se for dar, é um dedinho de café num bebedouro pequeno, aquele de pássaro mesmo. O ideal é não dar o café. E voltando a falar da alimentação e baseando no que a gente falou de enriquecimento ambiental, deixar o alimento atrativo para a ave e ao mesmo tempo, não só atrativo, mas também deixar o alimento trabalhoso para o animal. Tá? Então o que a gente pede? O animal ele tem que gastar tempo comendo. Ele vai fazer o que o resto do dia? Ele tem que perder tempo comendo. Então as frutas, sem exceção, todas com casca e com semente. Então pega uma laranja, corta em 4, oferecer a casca e a semente da laranja. Tá? Vai pegar mamão, melancia, melão, corta uma banda, uma fatia, com semente e com casca. A maioria das aves prefere comer primeiro a semente da melancia, a semente do mamão, a semente do mamão do melão para depois comer a polpa da fruta. Então as frutas todas com casca e com semente. Tá? Castanhas, nozes e coco são as únicas fontes de gordura que são saudáveis para esses animais. Né? Então o coco com casca, para ele pegar com a patinha e ficar roendo. Né? A castanha, quebra um pouquinho, só faz um furinho na casca, para ele mesmo perder tempo abrindo aquela casca da castanha. Tá? A noz, a mesma coisa. Tá? Amêndoa, avelã, tudo isso você pode oferecer para o animal. Legumes, tem uma série de legumes que podem ser dados, todos mais uma vez, com casca e com semente. Né? Pepino com semente, abóbora com semente, abobrinha com semente, e assim por diante. Né? E as verduras também são bastante saudáveis. Embora eles não gostem de todas as verduras,
a gente recomenda que vocês procurem oferecer, né, todas com talo. Couve-flor, brócolis. O animal ele vai pegar uma patinha no talo, a outra no puleiro e vai passar o tempo todo ali se distraindo. Isso também faz parte do enriquecimento ambiental. Não só os brinquedinhos que nós mostramos agora, mas também esses alimentos de forma atrativa, divertida, né, e que ocupem o tempo do animal. Joia, é isso mesmo, porque vai fazer com que ele fique um pouco mais atraído ao alimento e se distraia, não tem essa vida tão monótona, né, doutor? Que a gente sabe que só alimentação, aguinha e dormir não é o ideal. Temos dúvidas, doutor André? Vamos lá. Calopsita, quantos anos ela vive e como saber o sexo? É o Vitor que perguntou pra gente. Tá. Bom, a expectativa de vida média de uma calopsita é por volta de 12 anos. Existem recordes, né? Como tem pessoas que vivem 100 e tralalá, né? Mas a média de vida das pessoas é 70, no brasileiro é 70, 76 anos. Então a calopsita, vida média, 12, mas tem relatos de 20 anos, né? A foto lá, bonitinha da calopsita. Linda. Né? Formas de fazer o que a gente chama de dimorfismo sexual. Na calopsita atual não existe. A calopsita selvagem, que é aquele padrão cinza, não sei se vocês têm alguma foto aí, mas é um padrão todo cinza, existe dimorfismo sexual, né? É próximo desse, com menos amarelo na face, o selvagem. Então, a calopsita selvagem, ela tem o dimorfismo sexual. As variações que nós temos hoje, que vocês estão mostrando aí, são todas mutações. Então, com essas mutações, ocorre variedade de cores. A gente perde essa característica da bochechinha bem vermelha, que é comum no macho, né? De duas estrias que as fêmeas têm na cauda, na face ventral da cauda. Nas mutações atuais, a gente não vê nada disso. Então, uma das formas de diferenciar o macho da fêmea é através do comportamento. A fêmea, ela é bastante quietinha, às vezes soletra uma ou outra palavrinha, às vezes dá uma cantarolada, mas é sempre curta. Tá? O macho, ele tem o canto contínuo. O macho, ele é mais tagarela, fala mais, né? Às vezes canta algumas musiquinhas, né? Uns hinos de time que o pessoal ensina e etc. Então, a regra é o macho tagarela, né? O macho com canto contínuo e a fêmea com canto curtinho e às vezes tagarela uma ou outra palavrinha só. Tá? Agora, o mais importante para a gente tem que lidar com ciência, com coisas certeiras, com técnica, é o exame de DNA. O exame de DNA a gente faz na clínica, é um exame que não é caro, o pessoal às vezes vê DNA na televisão e acha que é um absurdo. É um exame barato, tá? A gente coleta ou pena ou sangue do animal, de uma forma totalmente indolor, bem tranquila, e manda esse material para análise. E aí, dentro de 15 dias, em média, a gente tem um certificado com toda a identificação da ave, o nome que a pessoa, porventura, vem a dar, e o nome do proprietário, já com sexo, macho ou fêmea. Ai, que bacana, viu? É muito, muito barato mesmo fazer esse exame de DNA, porque eu fiz do meu. É bem baratinho, então acho que é acessível a todo mundo. Dá para, se você tiver uma dúvida, leva lá no Dr. André que ele faz para você, viu? Doutor, mais uma dúvida. É da Rosângela. Um amigo encontrou um beija-flor bebê e ele está cuidando com néctar. O que é possível dar para esse bebezinho comer e como devolver ele à natureza? Olha, outra característica importante, a gente vê quase todo dia também. O néctar é uma importante fonte de energia para eles, né? Então o beija-flor, a gente vê sempre beijando a florzinha, mas não é a principal fonte de alimento dele, não. A principal fonte de alimento dos beija-flores, dos colibris, são os insetos. Então o principal alimento deles são as abelhinhas, as vespinhas que estão na flor. Tá? Consequentemente, se bichinho ficar só no néctar, ele vem logo a óbito. Então a pessoa tem que procurar ajuda, né, ou de veterinário, ou de um criador experiente de pássaros, que tem umas farinhadas de inseto. Tá? Hoje em dia já existe no mercado farinhada à base de inseto, né, que é uma farinhada em altos índices de proteína animal, que é o que o beija-flor come. O néctar, ele é uma ótima fonte de energia. Né, para o bicho bater praticamente 180 vezes num segundo a asa, ele precisa ter muita energia. E para que ele tenha essa energia, ele precisa de carboidrato, açúcar, que vem através do néctar das flores. Né, e as pessoas colocam néctar artificial. Tá? Agora, tem que dar proteína de origem animal. E nesse caso, a que a gente recomenda seria farinhada de inseto ou dar mesmo inseto direto na boquinha do bicho. Vai dar um pouco mais de trabalho, algumas pessoas têm um pouco de receio, aversão, nojo, mas é o que o bicho precisa. Por isso que eu falo, vai pegar o bichinho, tem que saber o que o bicho come para depois não deixar
o bicho passar a deficiência nutricional. Isso mesmo, viu, Rosângela? Fala para o teu amigo que, mesmo fazendo um pouquinho de esforço, vai valer a pena e ele vai salvar esse animalzinho. Doutor André, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Gente, o doutor André vai vir muito mais vezes aqui, eu espero, que eu quero convidar ele muito mais, porque é muito pouco o nosso tempo de programa para esclarecer todas as dúvidas e falar de um universo tão extenso, né, doutor André? O tema é inesgotável, né? Então, a hora que você convidar, a gente volta. Muito obrigada. Doutor, deixa o telefone mais uma vez da clínica para o pessoal anotar mesmo em casa, para ficar ligadinho e cuidar muito bem desses nossos animaizinhos diferentes. Tá joia. Passar o telefone ou eu posso passar? Pode passar. Serviço completo. É Clínica Veterinária Iguatemi, na Rua Araraquara, no Jardim Iguatemi, no Sorocaba. O número é 149, tá? E o telefone é 15-3228-4260. Gente, certinho, anotou tudo direitinho. Qualquer dúvida, liga aqui pra gente. Doutor André, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Fernanda, foi um prazer. Gente, vamos chamar um intervalo rapidinho, mas fiquem ligadinhos aqui comigo que a gente volta num instante para vocês. O Pet Amigo é uma clínica médica veterinária com sala de fluidoterapia, sala de infecto-contagiosas, consultório do cão e do gato e serviço especializado de acupuntura veterinária. O Pet Amigo tem Pet Store. O Pet Amigo tem Estética Pet, spa do cão e spa do gato, banhos em ofurô. E se você não pode trazer seu animalzinho, o Pet Amigo oferece o serviço de transfer com o Pet Car. Zu! A mamãe trouxe a Magnus do Bob. Linha Magnus com zíper exclusivo que mantém o alimento fresquinho. Muito mais praticidade para você. Magnus, seu amigo merece este prêmio. O Pet Amigo é uma clínica médica veterinária com sala de fluidoterapia, sala de infecto-contagiosas, consultório do cão e do gato e serviço especializado de acupuntura veterinária. O Pet Amigo tem Pet Store. O Pet Amigo tem Estética Pet, spa do cão e spa do gato, banhos em ofurô. E se você não pode trazer seu animalzinho, o Pet Amigo oferece o serviço de transfer com o Pet Car. Pronto, já voltamos com vocês. Pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não deu para esclarecer, a gente precisava falar das tartarugas, de vários outros bichinhos, mas infelizmente o programa é curto. Logo o doutor André volta para falar muito mais com vocês, né? Porque afinal, profissional assim, a gente tem que sugar tudo que pode para tratar cada vez melhor os nossos animais de casa. Muito obrigada pelas ligações. Eu tenho mais nomes aqui, viu? Vou falar para vocês. Aurélio Júnior, da Barra Funda, ele tem 3 gatos e 3 cachorros. Tenho também o Kaique de Oliveira, da Chave, que tem aquário, calopsita e um cachorro. E um casal de periquito. Olha que bacana, né? Hoje deu certinho o programa para vocês, que a gente falou exatamente desses bichinhos. A Gilmara de Barros, da Vila Domingues, tem 2 filhotes de labrador. Ai, que coisa mais linda. Filhote lindo, quando cresce é lindo também. E é tudo de bom, viu? Temos aqui o Luiz Carlos Rodrigues da Silva, da Vila Gale. Ele tem o louro, a calopsita, uma aranha. Olha que interessante. Um canário e um cachorro. Gente, que bacana. Tem uma aranha em casa, né? Não é qualquer um, não. Temos também o Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Ah, já falei esse, que é o da aranha, da calopsita e tal. Temos aqui a Eliana Leite, da Vila Nova, que tem um gato e uma cachorra. Tenho também aqui o Mauro Nunes, uma cachorra e 2 cachorrinhos. Temos também a Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca, que tem a cachorrinha chamada Shakira. Tá mandando beijo para mim e para a Thaís. Obrigada, Maria Lúcia. Beijo para você também. A Ana Beatriz de Barros, da Vila Dominguinhos, que tem 2 cachorrinhos. E a Ivete Domingues, da Barra Funda, que tem 3 cachorras e
3 gatinhas. Um beijão para todo mundo. Gente, muito obrigada, viu, pelas ligações. Vocês vão estar participando do nosso sorteio. Vamos mostrar a nossa mesa aqui cheinha de coisas para vocês, que todos esses nomes que eu estou falando vão participar. Também o Ezequiel Augusto Cordeiro, da Vila Garcia, também tem uma calopsita e vai participar do nosso sorteio. A Rita Aparecida Henrique, do Rio Acima, que tem um cachorrinho. Todo mundo está participando, viu? Eu tenho uma mensagem muito bacana agora para contar para vocês, que são curiosidades da nossa calopsita. Vamos ver? Tem um videozinho aí para vocês irem acompanhando, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando, né? Essas informações são do site www.petmag.uol.br. Gente, a calopsita, para vocês entenderem, ela é originária da Austrália. Isso mesmo. Ela teve a sua primeira descrição científica no ano de 1792. Antigo, né? Mas foi a partir de 1884 que ela começou a fazer parte dos criadores na Europa. No Brasil, foi apenas em meados de 1970. Então já é mais recente, né? Que aí sim ela começou a se introduzir aqui no nosso meio. Ela atinge até 30 centímetros de altura. Ela tem o corpo acinzentado, branco ou canela, dependendo aí do tipo que você pegar. Ela possui até penachinhos amarelos e as bochechas geralmente amarela ou vermelha. A sua média de idade é de 10 a 12 anos, como o doutor André já disse pra gente também. A calopsita ela tem muito boa convivência doméstica. Você que tem aí em casa já viu que elas são mansinhas, elas cantam, elas interagem com a gente, mas todos os cuidados especiais que o doutor André ensinou pra gente têm que ser seguidos, à risca, direitinho, para ela viver sempre muito bem, ter uma vida longa e uma vida muito saudável também. A gaiolinha, gente, ela tem que ficar sempre num local que possa ser observada, para você estar sempre de olho, que tem uma iluminação natural, para tomar um pouquinho de sol, que como o doutor André disse para a gente também, ela precisa absorver essas vitaminas através do sol, né? E também não pode ficar solta, gente, ao ar livre, porque ela pode querer voar realmente e voltar para o seu ambiente natural. Então, toma sempre cuidado aonde você deixa a sua calopsita, se você deixa ela muito soltinha, que ela pode ir embora. Gente, elas adoram tomar banho, isso mesmo. Pode usar um borrifador, pode usar até um jatinho de água, sabe esses ultra finos assim que saem desses borrifadores de planta? Pode usar, ou deixa uma bacinha lá, uma vasilhinha, que ela consiga mergulhar e fazer a festa tomando um banho, né? Durante toda a época de gestação, gente, da calopsita, é muito importante que as aves, né, além da ração que ela já come, das frutinhas que você costuma dar, ela precisa comer alimentos à base de ovos, legumes, verdes e frescos, sempre muito fresquinhos. Essa gestação da calopsita pode até gerar de 3 a 9 ovos, mais ou menos, mas é difícil vingar todos, a gente sabe, né? Então, o cuidado tem que ser um pouquinho mais especial. Mas, nesse período, a fêmea choca os ovinhos e cria os filhotinhos, mas sempre auxiliada pelos machos. Bacana, né? Essa curiosidade calopsita, que é o que mais a gente viu hoje no programa que você tem em casa. Gostou? Tudo esclarecido? Vai cuidar muito bem do seu animalzinho, seguindo as dicas do programa Pegada Animal? Que bom saber! Bom, tá tudo pronto para o nosso sorteio. Já eu vou começar. Para você que ligou, para você que participou, esclareceu suas dúvidas, levar um monte de presente para casa, Magnus, essa ração super especial para você alimentar direitinho o seu animalzinho. Vamos mostrar a mesa do que o pessoal vai ganhar daqui a pouquinho? Que eu já estou pronta para fazer o sorteio. Já tá todos os nomes aqui em mão para você cruzar os dedinhos aí em casa e participar do sorteio. Mas não ganhou, não fica triste. Semana que vem tem muito mais para você. Eu já quero começar falando o primeiro nominho que vai ser sortudo agora aqui do Pegada Animal. Vamos ver quem é o primeirão? Vamos pegar aqui. Gente, muitas ligações mesmo. Boa sorte para todo mundo. Vamos ver quem é o primeiro sortudo? É a Júlia Matilde da Silva, do Jardim Protestante, que tem um cachorrinho chamado Espeto. Aí, Júlia Matilde, para você, para o espetinho, seu cachorrinho, você vai levar Magnus de forma natural para alimentar esse animalzinho muito bem. Vamos mostrar aqui, você vai levar esse brinde, olha. Aqui tá cheinho de Magnus natural para alimentar muito bem o espeto, tá bom, Júlia? Esse é seu. Vamos para o próximo. Quem será o nosso sortudo?
Vamos ver mais um. É o Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Ele é da Vila Gale. Ai, Luiz, que bacana. Ele tem o louro, a calopsita, a aranha, o canário e o cachorrinho. Luiz, já que você tem tudo isso de animalzinho, eu vou te dar um brinde da Eros Distribuidora para você satisfazer um pouquinho das necessidades dos seus animaizinhos aí de casa. Eu vou te dar um balancinho para o seu louro, para a sua calopsita, poder brincar à vontade e ficar feliz da vida aí, tá bom? Vamos ver o próximo. Mais um. Tenho aqui Kaique de Oliveira, da Chave. Ele tem aquário, calopsita e cachorro. Ah, que bacana. E um casal de periquito também. Kaique, que bacana. Já que você tem também tudo isso de animalzinho diferente, você também vai levar um brinde da Eros Distribuidora, um balancinho também para os seus canarinhos, a sua calopsita ficar feliz aí e sempre brincar um pouquinho mais com todas essas delícias de brinquedo, né? Vamos ver o próximo, mais um. Quem será? O sortudo da vez é a Eliana Leite, da Vila Nova. Ela tem um gato e um cachorrinho. Eliana, para você, Magnus de fórmula natural de gatos. Você vai levar para casa uma sacolinha repleta de raçãozinha para o seu gatinho, tá? Para o seu cachorrinho, você liga sábado que vem, que com certeza o Pegada Animal dá sempre brindes para você. Você também pode ganhar. Mais um é o nosso último brinde do sabadão. Mas sábado que vem tem muito mais. Eu sei que você vai ficar aqui comigo. O Vitor Briges, da Vila Dominguinho. Tem um cachorro e uma calopsita também, Vitor. Bacana. Mas para o seu cachorrinho hoje, você vai levar do Pegada Animal Magnus de fórmula natural para alimentar muito bem o seu animalzinho. Esse foi para você. É o Vitor, certo? Ah, gente, que pena, acabou, né? O programa hoje foi muito curto, muito rapidinho, mas foi muito proveitoso, porque eu esclareci várias dúvidas. Espero que você de casa também tenha esclarecido e tenha ficado ligadinho aqui com a gente. Sábado que vem temos também um tema muito especial, como sempre, com muitas informações para você aí de casa. Fiquem ligados com a gente, sábado que vem eu tô aqui de volta. Fiquem com Deus, um beijão e até lá.